Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, nosso 5.5 são 5 reflexões semanais, sempre disponibilizada para você às 5h05 da tarde, para que você possa meditar, praticar e transformar a sua vida. Nós estamos na semana falando sobre de corpo fechado, como nos proteger do mal, baseado no livro mais recente aí de Corpo Fechado, que é a nossa reflexão dessa semana. Então, e o dia de hoje, o nosso tema é o poder do alto. Bom, então falando sobre o poder do alto, é algo extremamente importante para a vida de todos aqueles que querem viver a vida que o Criador tem, para que nós possamos viver. Aquilo que Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e que você tenha abundância. Pensa bem, só é possível viver a vida de plenitude do que Deus tem para nós se em Deus estiver, se Deus estiver em nós, se Deus revestir-nos da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua virtude. Esse que é o poder do alto, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muita gente não tem conseguido viver plenitude simplesmente porque estão tentando viver uma vida que só pode ser vivida espiritualmente, no esforço natural. E não vai ser capaz, nem eu nem você. Precisamos do Espírito em nós, precisamos da condução de Deus na nossa vida, precisamos da direção dele no nosso dia a dia. E o tema de hoje, dentro do Corpo Fechado, a gente viu que na reflexão anterior que a gente não pode deixar de vigiar e orar, nós precisamos revestir, estar atentos. E hoje você quer viver a vida que Deus tem para você, você precisa de Deus na sua vida. E isso está lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, quando ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós estamos vendo uma ordem explícita de Jesus. Ele está dizendo aos discípulos dele, para que vocês possam viver a vida que eu tenho para vocês, vocês precisam de se tornar minhas testemunhas. Não é apenas alguém que vai dar testemunho a respeito dele. Ele está falando de uma mudança, de uma nova identidade que só o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida pode produzir. É que esse Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, a vida que Deus tem para nós precisa ser impulsionada, conduzida, dirigida pelo próprio Deus em nós. E isso é muito importante. Muita gente piedosa, muita gente se esforçando para viver uma vida plena sem o Espírito Santo. E isso não vai ser possível. As coisas espirituais só podem ser conhecidas se o próprio Espírito estiver em nós. E eu quero lembrar que esse Espírito é dádiva de Deus, Ele nos deu. Havia um homem chamado Simão, lá no livro de Atos, que diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Ele está dizendo: olha, o reino de Deus não pode ser adquirido pelo esforço humano. O reino de Deus não pode ser adquirido pela oferta humana. Nós precisamos de receber da parte de Deus aquilo que só Deus pode nos dar. E Ele nos dá gratuitamente, quando a nossa vida está ligada a Cristo Jesus, quando a nossa vida está entregue. O Simão propõe ali aos apóstolos: olha, eu quero isso, eu vou dar dinheiro para vocês. Quanta gente pensando que vai poder vencer na vida dando dinheiro, comprando, seja com as suas boas obras, ainda essa expectativa: eu vou conseguir o céu de Deus se eu for uma boa pessoa, se eu fizer aquilo que precisa ser feito. Ninguém vai herdar o reino de Deus por aquilo que faz ou deixa de fazer. É dom de Deus, é pela fé que nós recebemos, é graça de Deus, que através do sacrifício do Filho Jesus, permitiu que eu e você pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós. Por isso é importante, a gente entender isso e
e vivenciar o que Deus tem para nós. Há um outro texto importante também que eu quero encerrar com ele, lá em Atos 19, alguns judeus que estavam fazendo muito movimento ali, eles foram tentar expulsar alguns espíritos usando o nome de Jesus. E diz aqui no capítulo 19, né, que diz assim, alguns judeus andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, e quiseram usar também o nome de Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando a vocês, saiam. Aí os demônios disseram, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha que coisa triste, alguém que não é conhecido, né? Alguém que não vivenciou tudo aquilo que só Deus pode nos dar e tenta usar o nome de Deus, tenta se apoderar de algo que não é dele, porque não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Você quer receber poder do alto, você quer revestir a sua vida de autoridade, você quer se tornar essa identidade de testemunha de Cristo, alguém que experimentou dele, que vivenciou da transformação que ele só ele pode nos dar, e assim você quer compartilhar isso com outros, você precisa disso, desse encontro. Um encontro íntimo e pessoal. Por isso você tem de dizer, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu coloco a minha vida. Você quer ter uma vida vitoriosa, você quer se proteger do mal, então anda com aquele que pode todas as coisas. Só Jesus de Nazaré é capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu, pensou ou imaginou. Deus está nos revestindo da sua graça, Deus está nos revestindo do seu poder, porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Quer viver uma vida vitoriosa? Pelo poder do Espírito. Ninguém, na sua capacidade de eloquência, de fala, de bons atos, vai conseguir viver a vida espiritual sem que o Espírito Santo esteja habitando nele. Que Deus te abençoe, eu tenho certeza. A Bíblia fala assim, você quer receber do Espírito? Então peça ao Pai, que Ele é generoso para dar a todo aquele que pedir. Amém? Que Deus possa derramar sobre a sua vida agora uma experiência. Feche seus olhos, fala com Deus, põe a mão no seu peito, fala, Deus, eu quero uma experiência contigo. Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Que Deus te abençoe.